figura inicial são 4 retângulos que estão sendo pintados no sentido perpendicular à esquerda. Acima temos azul e roxo, abaixo rosa e amarelo. Em cada retângulo temos o texto em letras minúsculas, cooperação e acessibilidade. O logo é uma letra C minúscula com um ponto interno, seguida da letra G, cujo alongamento inferior alcança a letra C formando um sorriso. Janela de Libras, língua e visualidade. A pessoa surda, pra gente, tradutores e intérpretes, a gente foca em 2 aspectos muito importantes. Tem vários, mas a gente focou principalmente nesses 2 aspectos. Pensando na pessoa surda, nesse atendimento, pensando em como começar a pensar nessa acessibilidade. Então, inicialmente, a gente pensou na língua e na visualidade. Não, a gente só separou só para conversar mesmo, mas são indissociáveis, assim como outras questões. Então, a língua, que é por meio dela, assim como o português para a gente, o inglês para outras pessoas e os outros idiomas, a Libras, ela constitui essa pessoa surda. É por meio dessa língua, é por meio de uma língua da Libras, que essa pessoa surda vai conseguir se entender o outro, entender onde ela está, que ela está no mundo, como é esse mundo, aprender a conceituar. Então a língua para ela é muito importante, assim como para a gente é o português. E essa questão dessa visualidade, que sendo uma pessoa surda, que não tem a questão auditiva muitas vezes, ou dependendo do grau, ela entende, compreende esse mundo por meio dessa visão, dessa visualidade, da imagem em si. Então, são 2 coisas que a gente foca muito quando nós, tradutores e intérpretes, vamos elaborar algum vídeo de tradução ou quando estamos em momento de interpretação, mas gravada, que vão gravar e depois vai se tornar tradução, né? Então, pensando nessas 2 questões que ajudar a gente a organizar essa conversa com vocês hoje. Além dessas questões da língua e também da visualidade, a gente começou a pensar no sentido de que, qual é o público que você está elaborando esse material? Qual é esse público que a gente está pensando nessa acessibilidade? A gente fala num total, né, no geral, surdos, mas os surdos, quem são esses surdos? Né? Então, existem surdos sinalizantes, existem surdos oralizados, existem surdos implantados, existem surdos cegos, existem de baixa visão, surdos que preferem a legenda, tem N surdos. Então, a gente coloca num bolo surdos, só que a gente não pode esquecer que nesse público tem grupos, né, pessoas que se identificam, se declaram de N formas. Então, pensando também, né, nessa questão, é só focar para a gente não colocar tudo no mesmo bolo e não generalizar, esquecendo as especificidades, esquecendo, né, como as pessoas se pensam, né, e como esses movimentos que a gente tem sociais ajudam e colaboram as pessoas a se situarem, a se entenderem melhor. Por exemplo, em 2014, esse foi um movimento que foi um boom aqui no Brasil, em que uma jovem foi no cinema junto com a amiga tentar assistir um filme, Era do Gelo, Procurando Nemo. Ela foi e não tinha meios de entender o filme por conta de uma inacessibilidade, né? Dessa falta de possibilidade de ela assistir de uma forma que ela conseguisse entender. Então, esse é um movimento mostrando para a gente que a gente não pode entender essa questão de pensar acessibilidade sem o público estar junto, sem o público estar dando essa devolutiva, sem o público alvo dizer, olha, tá funcionando assim não tá funcionando, vamos conversar que assim para mim funciona. Então, esse é um movimento que a gente achou interessante iniciar também, porque tem surdos que se identificam mais com a questão da legenda em certos espaços. Então, esse era um cinema referente a filmes nacionais. Então, para a gente também prestar essa atenção de que não vamos generalizar novamente. Só para situar a questão da equipe da CETIUS, a gente vai focar mais nessas questões de surdos sinalizantes e janela de Libras por conta que o nosso público
alvo na universidade são surdos sinalizantes. Então, a gente não vai falar tanto do surdo cego, a gente não vai falar tanto, porque não é uma prática que a gente tem propriedade para falar sobre, né? Então, a gente vai focar no público que a gente mais faz, em produções de vídeos que a gente está mais acostumada, né? Mais acostumados, que é surdos sinalizantes, e também essa questão da inserção de legenda, que colabora também para abranger o público surdo em questão. Imagem da vinheta inicial.